Fala galerinha, Pablo aqui. Hoje eu vou estar gravando aí um vídeo diferente do normal, né? Normalmente eu só faço react, essas coisas. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre um anime que eu gosto muito, que é o One Piece. E o vídeo, no caso, você já deve ter vindo da thumb aí, né? Mas é um vídeo fazendo o ranking dos chapéus de palha. São 10, então top 10 aí do chapéu de palha, na minha opinião, deixando claro. E cara, eu pensei bastante, eu fiz o ranking antes, na verdade. Eu escrevi num papelzinho, eu fiz um rankzinho aqui. Vou colocar umas imagens básicas, não vou fazer muita edição, vai ser só mais eu falando aqui mesmo, no caso. Vai ser um vídeo talvez um pouquinho mais longo, não sei, dependendo de quando eu vou falando aqui. E cara, foi difícil pra mim fazer o rank, principalmente da parte de baixo do rank, que é do top 10 ao top 6, deixa eu ver aqui. Do top 10 ao top 6 eu acho que foi muito mais difícil, do top 5 pra cima eu acho que foi muito mais fácil pra mim fazer no caso. Cara, esse rank eu fiz de cabeça mesmo, eu não vi nenhum outro vídeo antes pra ter uma noção no caso, só do que eu lembro mesmo do anime. Faz um tempinho que eu não acompanho, no caso eu acompanho mais por cima, mas ainda assim eu tenho uma noção, tá ligado? Então, vou começar aqui com o top 10 que eu coloquei, infelizmente, um personagem que eu gosto muito, que eu acho muito carismático. Só que em questão de força, cara, ele ficou muito pra trás, tá ligado? Comparado aos outros personagens, no caso. Não só do bando, mas todo mundo, no caso. Que no caso seria o Sop. O Sop eu coloco no top 10, infelizmente, cara. Eu não queria que fosse assim. Só que, cara, o Sop, mano, ele tem potencial, principalmente em haki da observação, né? Ele é um ótimo atirador, no caso. Porém, cara, ele ficou muito pra trás comparado aos outros personagens, em questão de evolução mesmo. Ele até teve uma melhora depois do time skip, mas fora isso ele não... Depois daí só foi, né, não foi nem pra cima nem pra baixo, ficou estagnado no caso. Até hoje ele tá tirando aí feijão nos vilão no caso. E mesmo ele tendo demonstrado o haki, foi inconscientemente, ele não tem muito controle, tá ligado? Principalmente do haki da observação. O Sop ele tem alguns feitos legais, por exemplo, quando ele salvou o Luffy lá em Dressrosa da Sugar, que a Sugar ia tocar o Luffy, ia transformar ele em boneco, e todo mundo ia perder a memória e tal. E o Sop salvou salvou o Luffy com o haki da observação dele, né? Então, o Sop sim, ele tem feitos legais no caso, porém, não tem como ele ficar acima de nenhum outro personagem. Inclusive, até o momento em Elbaf, que é o arco atual de One Piece, é uma decepção. Ele teve um feito legal até agora, nesses últimos capítulos que ele entrou na mente do Imu-sama. Porém, em questão de força em si, o Soap até o momento só decepcionou. Todo mundo achou que o arco de Elbaf ia ser o arco onde ele ia evoluir muito em questão de força. Talvez ele esteja melhorando em questão de coragem dele, sim, mas que ele quer ser um grande guerreiro, né? Porém, em força, infelizmente, ele não evoluiu muito. Claro que o arco não acabou ainda, pode acontecer alguma coisa pra frente, mas tudo indica que, pelo jeito, em questão de força, o Soap não vai ter um up nesse momento, no caso. Talvez tenha mais pra frente. Tem até pessoas fazendo teoria que talvez ele morra. Eu não acho. Eu não acho que nenhum chapéu de pilha, nenhum dos chapéus de pilha, nenhum dos chapéus de palha vai morrer, eu acho, durante o anime. Eu não acho que o Oda pensa em fazer algo do tipo. Mas aí que tá. Basicamente é isso. O Soap, pra mim, ele ficou estagnado o nível de força dele, não teve evolução quase nenhuma praticamente. Por isso, o Soap fica no meu top 10 aí, em último colocado, infelizmente. E em nono lugar, cara, foi difícil pra mim fazer o nono lugar, por quê? Em nono lugar eu coloquei a Nami. A Nami ficou em nono lugar. Mas por que que eu acho difícil? A Nami em si, se for só ela no caso, realmente, pra mim é certeza que ela tá em nono lugar. Porém, a Nami tem os Zeus. E o Zeus, como todo mundo sabe, é uma parte da alma da Big Mom. O Zeus, ele tem uma... Ele é forte, ele tem uma certa força ali boa, tá ligado? Os ataques dele são poderosos e tal. E é por isso que eu achei... Que eu fiquei, cara, será que a Nami realmente fica atrás em nono lugar? Será que ela perderia pro Chopper, por exemplo? E, cara, o ponto forte da Nami seria o Zeus, entendeu? O Zeus seria o que ia desequilibrar a luta ali. Mas pensando bem, pensei em discutir comigo mesmo, falei, quer saber? Nami em nono lugar. Em oitavo, acima da Nami, já acompanhando já a Nami, eu coloquei o Chopper. Só que aí que tá, eu fiquei em dúvida, será que o Chopper conseguiria vencer a Nami junto com o Zeus? Porque o Zeus é muito poderoso, tá ligado? Só que igual eu falei, o ponto forte da Nami seria o Zeus. O Chopper contra a Nami em si, ele venceria de boa, tenho quase certeza disso. E por que coloquei o Chopper em oitavo? Por conta da variedade de poderes que o Chopper tem, no caso. Ele tem uma forma dele que é mais ágil, tem uma forma de mais resistência, tem a forma dele humanoide que ele fica bem mais forte. E claro, tem o Monster Point dele, que ele fica, daí ele fica gigantão, fica poderoso pra caramba, ainda mais se ele perder o controle. E por conta disso eu coloco ele acima da Nami, que pode ser questionável essa daqui, mas eu realmente acredito que o Chopper numa luta com a Nami ele venceria, sabe? Isso aí é vencedor. Posso estar errado, mas essa é a minha opinião, como eu falei. E aí, um detalhe, eu tô falando essas lutas, tipo assim, 1 contra 1 x 1. Tipo assim, com tudo que eles podem usar ali no caso, até a morte, uma luta séria no caso. Então, na minha opinião, o Chopper venceria a Nami. Por isso que eu coloquei a Nami em nono e Chopper em oitavo lugar.
Em sétimo, eu coloquei o Brook. E o Brook foi a mesma discussão na minha cabeça aqui sobre o Chopper e a Nami. Porque a Nami tem os Zeus, e o Zeus realmente é poderoso, entendeu? O Zeus não é fraco, o Zeus ele realmente é poderoso. E foi o que meio que deixou eu... Pô, será que a Nami não conseguiria vencer o Brook junto com o Zeus, sabe? Mas, cara, eu coloco o Brook acima do Chopper e da Nami. O Brook, ele tem uma certa velocidade ali, mas eu acho que o Brook, um poder que eu gosto muito, ele é espadachim, né? O Brook, ele é um espadachim, não é um espadachim ruim não, é um ótimo espadachim na real. E ele tem aquele poder dele da fruta que ele meio que ele congela, sabe? Ai, você sabe, ele congela os inimigos. E eu acho que o Brook, em questão de habilidade, ele é melhor do que o Chopper e a Nami, em questão de habilidade de luta. E por isso eu coloquei o Brook acima dos dois, no caso. Em sexto lugar, esse pra mim aqui realmente é mais forte que todos que eu citei abaixo, no caso, que é o Frank. Porque o Frank eu acho que ele é muito subestimado, cara. Porém, o Frank, mano, ele, além de ele ser um cyborg, por conta disso ele tem uma resistência muito boa, né? Por conta de ele ser um cyborg, é uma resistência acima do normal de um humano. O corpo dele, como eu falei, ele é um cyborg, então o corpo do Frank, ele é uma arma. Frank, ele é a própria arma dele, no caso. Fora os outros aparatos que ele tem aquele cyborg dele, que é meio que um... Como que fala, né? É um... Dos Power Rangers, é um... Caralho, sumiu da cabeça, cara. É um Megazord, ele tem aquele Megazord dele lá que ele usou, principalmente lá em um ano, que todo mundo achou da hora pra caramba o robô dele também. E o Frank, ele tem uns ataques muito poderosos, acho que em questão de poder destrutivo, ele... Eu acho que ele é mais forte que, em questão de poder destrutivo, ele é acima de todo mundo que eu citei atrás, o Soap, Nami, Chopper, Brook, a Nami, os Zeus também tem um poder meio que destrutivo, mas acho que o Frank, os poderes dele são muito mais poder, como que eu posso dizer? Poder mais destrutivo, tipo assim, que eu quero dizer, em área. Aqueles ataques que destrói, tipo, não só inimigo, mas vários de uma vez só. Então por isso eu coloquei o Frank acima do Brook, Chopper, Nami e o Soap no ranking. Coloquei o Frank então em sexto lugar. E como eu falei, esse parte do décimo colocado até o sexto, pra mim foi o mais difícil de fazer, porque eu acho que todo mundo aqui, até que dá pra tirar uma certa discussão entre eles, tá ligado? Tipo assim, igual eu falei, a Nami com o Zeus, será que não venceria o Chopper? Será que não venceria o Brook? Na minha opinião, não. Mas ainda, então, mas igual eu falei, tem essa certa discussão, eu posso estar errado no caso. Só que da quinta posição até a primeira, pra mim foi super fácil de fazer no caso. Em quinto lugar eu coloco aí a Robin. Cara, a Robin, além dela ser muito inteligente, a fruta dela, quando você para pra pensar assim, de primeira mão, sem ser ver ela usando, você pode pensar, nossa, que fruta merda, que fruta fraca, sabe? Nossa, só que, cara, em One Piece é aquilo. A fruta em si não é fraca. Depende de quem tá usando a fruta, entendeu? A criatividade, no caso. E pra mim, a Robin, ela domina a fruta dela em One Piece. Acho que ela consegue extrair o melhor da fruta dela. Porque, cara, quando você pensa assim, ela faz aparecer um braço aqui, um braço ali, uma perna ali. Só que, mano, ela junta vários e faz uma perna gigante, um braço gigante. Tem aquela forma dela meio demoníaca lá que ela usou em um ano, que ela amassou aquela Mulher das Aranhas. Eu não esqueci o nome, então eu falo Mulher da Aranha. A Mulher Aranha que ela amassou lá em um ano. A Robin, ela domina a fruta dela. Eu acho que, de verdade mesmo, acho que ela venceria qualquer um dos que eu citei atrás aqui. Por pura inteligência, eu diria, e por maestria que ela tem na fruta dela. Que ela domina o poder que ela tem, fora que uma coisa que o bando do Chapéu de Palha é muito criticado atualmente é por conta do haki. Cara, fora os top 5 ali mais fortes do bando, o resto não domina haki. Até tem, tipo, por exemplo, o Soap, que eu falei, que ele tem um haki de observação muito poderoso, só que ele não domina, não sabe usar por conta própria, ele no caso sabe, tipo, a hora que ele quiser. Em questão de haki do armamento e haki do rei, meu Deus do céu, daí piora a sua situação. E a Robin, ela tem haki, então só isso já botaria ela acima de todo mundo que eu falei antes aqui no caso, só do fato dela ter haki do armamento. E isso dá uma vantagem absurda pra ela, fora que, como eu falei, ela domina a fruta dela. Ela é muito estratégica, muito inteligente. E um ponto forte da Robin também é que ela é muito calma. Acho que ela é muito calma, então isso ajuda também na luta. Então a Robin fica aí no meu top 5 aí do top 10. Tá ótima posição pra ela, rapaz, bom demais. E em quarto lugar, eu coloquei o Jimby. Tem pessoa que colocaria o Jimby, acho que até acima dos outros do top 3 aqui, que vocês sabem quem que é o top 3. Mas aí pra mim é loucura. O Jimbe, ele é realmente assim, ele é forte, tá ligado? Ele é forte. Ele foi um Shichibukai, ele lutava com o Ace. Ele teve uma luta com o Ace, se eu não me engano, que durou um tempão, tá ligado? O Jimbe, ele realmente, ele é forte, porém não fica acima de nenhum do top 3 do Chapéu de Palha. Pra mim, um quarto lugar pra ele ali é exatamente a posição dele, sabe? Acho que nem mais nem menos. O Jimbe, sim, ele é forte, eu acho que ele... Cara, inclusive, quando eu coloquei... Acho que a minha maior dificuldade do top 5 foi Jimbe e Robin. Porque, cara, a Robin, como eu falei, ela é muito inteligente, ela tem maestria com a fruta dela, tem haki, ela, ela, tipo assim, realmente é uma boa lutadora, sabe? Então eu fiquei muito em dúvida, será que a Robin não conseguiria vencer o Jimbe?
Inclusive, deixa nos comentários o que você acha aí. Mas, na minha opinião, o Jinbe sairia... Numa luta do Jinbe entre a Robin, seria uma luta muito acirrada, uma luta muito boa, inclusive. Seria uma luta que eu acho que o Jinbe, se ele vencesse, ele sairia muito ferrado da luta, tá ligado? A Robin também. Mas, na minha opinião, aqui é só questão de opinião mesmo. Eu ainda acho que o Jinbe venceria a Robin sim, por questão que, acho que em questão de luta, eu acho que o Jinbe tem mais experiência que a Robin, ele acho que em questão de batalha, eu acho que ele teria mais inteligência inteligência que a Robin em questão de batalha. Fora que ele é um ótimo lutador, tanto na, tipo assim, artes marciais e os poderes também dele de homem-peixe, no caso, né? Ele tem um karatê de homem-peixe lá e tal. Ele é um ótimo lutador, então por esse motivo, na minha opinião, claro, inclusive, acho que essa aqui é bem questionável, dá pra colocaria, acho que a Robin até conseguiria tirar uma luta boa com ele, mas o Jimmy pra mim fica acima da Robin em quarto lugar do top 10 aí do Chapéu de Palha. E o top 3 agora, que talvez muita pessoa discorde aí, que é o mais polêmico no caso, principalmente o top 2 e o top 3, né? Cara, o top 3 pra mim é o Sanji. Por quê? Eu não acho que ele seja muito... Nossa, o Sanji é muito mais fraco que o Zoro é muito mais forte, o Zoro solo... Não acho nada disso, tá ligado? Porém, o Sanji, ele é um... Tipo assim, ele é um ser humano modificado, né? Que lá em Wano ele despertou os poderes dele da modificação que o pai dele fez na infância deles, com o irmão. Os irmãos dele, no caso. Que ele, então, em questão de resistência, o Sanji, ele é muito resistente, mano. Lá em Wano ele ficou com o corpo todo ferrado, todo torcido, ele simplesmente voltou pro lugar, meio que, tipo assim, ele é um robô, um ciborgue também. Ele tem uma resistência absurda, no caso. Que seria uma vantagem boa pra ele numa luta contra o Zoro, por exemplo. Porém, o Zoro, mesmo ele sendo um humano normal, entre aspas, ali, é bem entre aspas, o Zoro ele também tem uma resistência muito forte, cara. O maior exemplo disso foi lá em Thriller Bark, quando o Kuma meio que ia levar o Luffy, né? Só que o Zoro se propôs pra ir no lugar, pra meio que... Daí o Kuma fez aquela proposta, né? Do Zoro tomar todas as dores do Luffy. E, cara, um pouquinho das dores do Luffy ferrou com o Zoro. E mesmo assim ele arriscou tomar todas as dores do Luffy, no caso. Ele ficou ferrado? Ficou. Ele ficou destruído, porque ele tomou todos os danos que o Luffy tomou durante todo aquele tempo de uma pancada só, tá ligado? Mas mesmo assim ele não morreu, o cara ficou vivo, ficou de pé. Então o Zoro, mesmo ele sendo humano, normal, ele tem uma resistência muito boa também. Eu não sei se compara do Sanji por conta dele ser um ciborgue, mas é uma resistência muito forte. Então mesmo em resistência, eu acho que os dois ficam muito pareio ali. Pra mim, o que vai diferenciar o Zoro do Sanji, fora a questão de estilo de batalha, estilo de luta, né, no caso, cara, é o Haki pra mim. O Haki do Zoro pra mim é mais forte do que o do Sanji. Tanto do armamento, o Haki do Rei, mesmo ele não, usando meio que inconscientemente, pra mim é mais forte do que o Sanji, os Haki do Zoro. E pra mim é isso que diferencia um do outro ali, entendeu? Fora que, cara, o Sanji ele pode até bater de frente com o Zoro. Só que o que não dá pra esquecer é que o Zoro, ele foi meio que feito pra ser o combatente do bando. Ele foi feito para ser o segundo mais forte ali abaixo do Luffy. Então, esse é o papel do Zoro, ser o combatente do bando fora o Luffy, ser o cara mais forte fora o Luffy. Então, pra mim, mesmo se eles for muito pareio, o Zoro sempre vai ter alguma coisinha ali que vai deixar ele acima do Sanji, não por muito. Seria uma luta que mesmo o Zoro vencendo, ele seria fudido, pelo menos, seria ferrado. Então, pra mim, por esse motivo, o Sanji fica em terceiro e o Zoro, como eu já falei, em segundo lugar. Em primeiro, não tem discussão, né? Quem que é o mais forte do bando. Claro que é o Capitão Luffy, no caso, com o seu Gear 5 aí, que, cara, inclusive, o Gear 5 do Luffy, mano, parece ser um poder absurdo, tá ligado? É um Toon Force absurdo. O próprio Kaido falou que o poder dele é um poder ridículo, né? Vamos dizer assim. Não sei se ele usou essas palavras, mas foi nesse sentido, no caso. Que é um pouco, mano, é Toon Force. Literalmente ele faz o que ele quiser, tá ligado? Tipo assim, ele luta sorrindo, praticamente brincando. Ele gira os caras, ele pegou o Kaido, fez bombolê com o Kaido, aquele dali é humilhação, tá ligado? Então o Luffy com certeza ele fica aí no top 1 dos bandos de chapéu de palha. Então o meu top 10 nesse bando de chapéu de palha foi o Sop em décimo lugar. E pra mim esse aqui não tem discussão nenhuma, tá ligado? Pra mim realmente é o Sop em décimo lugar. Em nono lugar eu coloquei a Nami, em oitavo o Chopper, em sétimo o Brook. Que esse daqui eu acho que talvez, dependendo ali da situação, dependendo da discussão, argumentos que vocês trouxer, dá pra mudar, cara. Eu acho que a Nami, por conta dos Zeus, é o que mais bugou minha cabeça ali na hora de decidir, no caso. Mas por enquanto fica Nami, Chopper, Brook. Em sexto lugar, Frank. Em quinto vem a Robin, que pra mim, que eu também fiquei em dúvida sobre o Jinbe, que ficou em quarto lugar. E o top 3, Sanji, Zoro e Luffy, que pra mim o top 3 é definitivo esse também. Que pra mim foi muito fácil de decidir isso, no caso. Muito por conta do que eu falei. Zoro, pra mim, é acima do Sanji por conta do Haki, fora o fato dele ser o combatente do bando. Então a função dele é ser essa, tá ligado? Não tem como. E o Luffy, claro, inquestionável em primeiro lugar. E o vídeo era mais pra ser só o top 10, porém eu vou deixar uma perguntinha pra vocês sobre, cara, o bando do Luffy.
Vamos fazer um confronto do bando do Luffy contra os outros bandos em Yonkou. Eu não vou fazer um vídeo, não vou falar muito, né, porque não é o assunto principal do vídeo. Porém, cara, se colocar o bando do Luffy contra o Bug, né, o Yonkou no caso. Só que o Bug no caso tem mais ali quem? O Mihawk e o Crocodile. O Crocodile eu acho que ele venceria num X1 aqui no caso, até a Robin. Eu fico em dúvida do Jinbe porque o Jinbe tem Homem-Peixe, tem habilidade com água, no caso seria uma desvantagem pro Crocodile. Mas não sei, fico em dúvida. O top 3 o Crocodile não vence nem a pau, tá ligado? Mas acho que até a Robin ele conseguiria tirar. O Mihawk, aí fica mais complicado. O Mihawk, será que ele perderia pro Zoro atualmente? Agora, para o anime lá, para em o buff, bota Zoro atual contra Mihawk atual. Será que o Zoro consegue tirar uma luta boa com o Mihawk aí? Mano, tenho minhas dúvidas, hein, mano. Mas eu vou tirar que ele perderia, porque fora que o Mihawk não tem muito feito, né, mano? Isso que é foda. Não tem muita informação do Mihawk, tipo assim, questão de batalha. Tem aquela informação que ele tirava esgrima contra ele tirava uns duelos contra o Shanks, que era duelo mais em esgrima, assim, ele saía superior, né? Porque, pô, o cara é espadachim, tem que sair superior, óbvio. Só que ainda assim não tem muito feito do Mihawk, visual principalmente, né? Que a gente viu ele fazendo no caso. Então por isso que eu fico em dúvida. Mas com certeza ele ia até no máximo o Zoro ali, o Luffy. Eu acho que o Luffy atual ele vence o Mihawk de boa, no caso. De boa não, não sei, mas venceria de boa, eu acho. E o Bug, poupa tempo, né? Não vou nem falar muito não. Mas em questão mais uma luta de bando contra bando, com certeza o Chapéu de Palha venceria o bando do Bug, né? Que é a Cross Guild no caso. Agora fica mais complicado porque eu vou falar o bando do Barba Negra, mano. Cara, o Barba Negra, o bando dele é totalmente Akuma no Mi. Todo mundo tem Akuma no Mi no bando dele. E eu tenho quase certeza que todo mundo ali sabe usar o mínimo de Haki. Coisa que a gente não vê no Chapéu de Palha, que eu citei anteriormente aí, né? Que isso pra mim é o que mais complica o bando do Chapéu de Palha atualmente pra enfrentar um bando de um Yonkou. Por exemplo, o bando do Barba Negra, Shanks. Por conta do Haki, mano. O Haki ia fazer muita diferença na luta. Então, por esse motivo, eu acho que atualmente, se o bando do Luffy enfrentar, bater de frente com o bando do Barba Negra, eu tenho muitas dúvidas se o bando do Luffy venceria, cara. Principalmente os mais fracos ali, que é o Soap, Nami, Chopper. Acho que a partir do Frank e Robin ali dá pra tirar alguma coisinha, mas abaixo disso eu acho muito difícil, entendeu? Só se tiver uma evolução ali no meio da luta, porque mas atualmente eu acho que o bando do Luffy ficaria atrás do bando do Barba Negra. E o bando do Shanks, nem se fala, mano, nem se fala. Todo mundo do bando do Shanks ali é apelão, tá ligado? O bando do Barba Negra é focado em Akuma no Mi. O do Shanks é em Haki, é o oposto, tá ligado? Então, acho que ficaria... Mano, ficaria... Não, acho que não dá. Acho que ficaria muito difícil pro bando do Luffy, o Chapéu de Palha, vencer o bando do Ruivo, né? O Luffy, será que ele venceria o Shanks? Cara, é que o Luffy é o protagonista, né? Se ele lutar com o Shanks, talvez ali no meio da luta ele evolua e vença. Mas acho que atualmente, acho que ele perderia provavelmente. O Zoro e o Sanji contra o Ben Beckman e o resto do bando, e o Sanji também, mano, bate de frente, talvez até vença, mas o que complica é seu... Ah, não sei, mano, tenho minhas dúvidas, de verdade mesmo. Mas, por enquanto, meu veredito seria que o bando do Shanks venceria também o bando do Luffy. Tenho minhas dúvidas também, mas a parte de baixo aqui, dos mais fracos, tenho certeza que perderia. O Soap, Nami e Chopper, Brook, talvez, ali, Frank e Robin, eu acho que, eu falei, eles conseguem tirar uma casquinha, pelo menos, mas ainda assim, é muito difícil. Mas, bom, esse não é o assunto do vídeo principal, talvez eu faça outro vídeo falando sobre isso. Deixa nos comentários aí se você concorda com alguma coisa, se eu só falei merda durante o vídeo. O que vocês acham também sobre essa parte do bando do Chapéu de Palha contra os outros bandos de Yonkou. O que eu tenho certeza é que eles venceriam com certeza o bando do Bug, mesmo tendo o Mihawk ali no meio. Porque não, seria só os três ali, basicamente, os mais fortes do bando do Bug. O do Barba Negra, por conta do Haki, que o bando do Barba Negra é focar em Akuma no Mi. Qual que é o ponto fraco de Akuma no Mi, no caso? É o Haki, entendeu? E o bando do Chapéu de Palha, metade dele não tem Haki, então complica muito a luta, tá ligado? Teria que confiar totalmente nos mais fortes. E o do Shanks, o bando do Shanks pra mim amassa o bando do Luffy, principalmente do top 4, do top 6 pra baixo ali, vai. Frank, Brook, Chopper, Nami e o Soap não bate de frente, eu acho, com o bando do Shanks, no caso. Tá bom, esse aí é o vídeo. Peço que vocês deixem o like aí, se inscrevam no canal, deixe um comentário aí, fala o que você achou do vídeo, o que você achou da minha opinião, se você discorda, qual posição você mudaria do ranking aí também, o que você acha também sobre esse finalzinho do vídeo aí, sobre os bandos do John Cole, que o bando do Chapéu de Palha bateria de frente ou não. Mas bom, esse é o vídeo, beijo pra vocês aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo o vídeo e até mais.